Agora é hora de falar com Deus. Momento de oração. Muito boa noite, amados ouvintes e pessoas que estão nas redes sociais. Eu sou Oswaldir, da Comunidade Católica Missão ID, e com imensa alegria que estou aqui hoje no Vibe Cristo. E nós vamos meditar a palavra, vamos orar. Deus tem coisas extraordinárias, com certeza, para mim e para você que está aí, talvez no trânsito, talvez em casa, mas que você seja bem-vindo, bem-vinda, para que a obra de Deus, como é o tema dessa pregação de hoje, ela aconteça em mim e em você, em nós. Amém? Então, eu faço parte da Missão ID, nós temos um núcleo aqui em Limeira e a gente tem trabalhado dentro desse caminho de evangelização, de obras sociais. Estamos aí com bastante sonhos, mas é a palavra que faz essa obra de Deus em nós. Então diz aqui, como o Cleito já dizia no início, na primeira carta aos Filipenses, no primeiro capítulo, está dizendo, São Paulo aos Filipenses, a comunidade de Filipos: dou graças a meu Deus cada vez que de vós me lembro. Em todas as minhas orações, rezo sempre com alegria por todos vós, recordando-me da cooperação que haveis dado na difusão do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou persuadido de que aquele que iniciou em vós esta obra excelente e dará o acabamento até o dia de Jesus Cristo. É justo que eu tenha bom conceito de todos vós, porque vos trago no coração, por terdes tomado parte da graça que me foi dada, tanto na minha prisão como na defesa e na confirmação do Evangelho. Deus me é testemunha da ternura que vos consagro a todos pelo entranhado amor de Jesus Cristo. Peço na minha oração que a vossa caridade se enriqueça cada vez mais de compreensão e critério, com que possais discernir o que é mais perfeito e vos torneis puros e irrepreensíveis para o dia de Cristo, cheios de frutos da justiça que provém de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Palavra do Senhor. Deus seja louvado pela vida de Paulo, esse apóstolo, coluna da igreja, homem gigante do Evangelho, que vem falar a Filipos e elogiando, claro, a comunidade de Filipenses, porque aceitaram o Evangelho, porque aceitaram, acolheram de bom grado o santo Evangelho do Senhor. E um segundo passo importante que Paulo ora para que eles não percam é que eles colaboram com a sua propagação, a propagação do Evangelho. Essa colaboração levou a comunidade a perseverar. Ele quer isso, a perseverança da comunidade. Então o tema de hoje é obra de Deus em nós. Obra de Deus em nós. Eu quero meditar com vocês, mediante essa moção, mediante esse discernimento da palavra, no Evangelho de São Lucas, capítulo 19, quando está no início do capítulo, a partir do versículo 1, falando sobre Zaqueu. E diz assim, o Santo Evangelho do Senhor: Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Havia aí um homem muito rico chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, porque era de baixa estatura. Ele correu adiante, subiu a um sicômoro para o ver, quando ele passasse por ali. Chegando Jesus àquele lugar e levantando os olhos, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu-o alegremente. Vendo isso, todos murmuravam e diziam: ele vai hospedar-se em casa de um pecador. Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Disse-lhe Jesus: Hoje entrou a salvação nesta casa, porquanto também este
é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para iniciar essa meditação da palavra, eu me lembrei assim de... eu já sou um pouco maduro, né? Tenho 56 anos, graças a Deus, jovem há mais tempo que muitos aí. Mas eu me lembro assim das músicas internacionais que a gente tinha na década de 90. A década de 90 foi muito marcante, de 80 também. Olha, eu sou bem já, né? Até de 80 eu lembro. Então eram grupos e cantores renomados, principalmente as músicas internacionais. Whitney Houston, Michael Jackson, Elton John. A gente via lá o Queen, Bee Gees. Hoje tem muita ainda gente cantando essas músicas e gente relembrando, né, no YouTube, nas redes sociais, sobre essas músicas. Então, assim, muitos desses cantores, às vezes, muitos deles não estão nem vivos mais. Passou a época desses, né, deles. Mas, assim, marcou uma geração, marcou um tempo, são músicas que hoje até para as gerações novas chamam atenção. Então deixou um legado, deixou algo que realmente foi marcante, foi bom. E aí, por que eu estou falando isso? Porque nós estamos falando da obra de Deus em nós. As músicas podem marcar, deixar marcas, mas elas não vão ter a mesma força daquela época do auge, daquela época do sucesso, né? Não vai ter a mesma força, a mesma potência, o mesmo efeito. Eu estou dizendo isso porque a obra de Deus em nós, ela tem que ter um efeito diferenciado. Porque dentro da nossa vida age o Espírito de Deus, pela palavra, pela presença de Jesus na Eucaristia, pela presença dele nas nossas orações. Então, a obra de Deus em nós, ela deve nos levar ao entusiasmo. O Juninho da nossa comunidade, nosso fundador, ele diz muito, nós não podemos perder o encanto com as coisas de Deus, com o próprio Deus. Então nós estamos aqui diante de uma passagem do Evangelho que fala sobre a pessoa de Zaqueu. Ele tinha duas condições de distanciamento de Deus. Primeiro, que ele era muito rico, possuía muita riqueza, muitos bens, e a sua profissão também era que favorecia esse afastamento, né, da presença de Deus. Então, notem que Jesus entra em Jericó, Jesus entra na localidade, na cidade, e Zaqueu, que é chefe dos cobradores, esse Zaqueu, ele tem talvez curiosidade, talvez por ter ouvido falar de Jesus, por ter ouvido alguém comentar sobre os feitos, sobre os ensinamentos. Então ele fala, eu quero ver quem é esse homem, quero ver quem que é essa pessoa, eu quero ver de perto como é, mas eu não consigo. Talvez porque, não só pela estatura, mas também talvez porque discriminado por aquela multidão. Existia muito essa de que os judeus achavam que Jesus veio para eles e não para todos, né? Que Jesus veio para somente um grupo, que seria o grupo que é da sua descendência, aqueles que acreditavam em Jesus. Então, o Zaqueu, ele dá um jeito, ele sobe no sicômoro, ele sobe na árvore, ele sobe lá para avistar Jesus. Porém, o diferencial aqui é que Jesus avista Zaqueu. Talvez por subir na árvore chamou a atenção, mas Jesus, ele olha para Zaqueu. Diz a palavra que Zaqueu procurava ver quem é Jesus, mas Jesus levanta os olhos e olha para Zaqueu. Ele olha para aquele homem. E ele não olha para o que Zaqueu fez, para o que Zaqueu tem, mas olha para o que ele é. Um filho de Deus amado. E muito interessante que nós olhamos para essa passagem e aí o Senhor Jesus termina ela dizendo que esse filho do homem, o filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Então ele não veio para essa comunidade, para essa tribo, para esses apóstolos. Jesus, ele veio para todos.
E naquela época a ideologia de muitos era que não seria para todos. Mas Jesus declara: o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Então Jesus olha para Zaqueu, e Zaqueu, ele tem o olhar de Jesus penetrando nos seus olhos, penetrando na sua alma, na sua vida, e chega até ele uma luz que ele não tinha. A luz que Zaqueu não possuía, que não existia por conta do distanciamento, por conta da profissão, por conta da riqueza, das coisas que ele se ocupava. Ele não conseguia, isso não permitia ele enxergar a realidade, a verdade. Não permitia, ele estava envolto àquela escuridão, e a luz do olhar de Jesus penetra. A luz do olhar de Jesus penetra a intimidade de Zaqueu, penetra a alma de Zaqueu, ilumina tudo, porque assim que Jesus olha e fala: desce depressa, Zaqueu, desce, porque ainda hoje eu preciso estar na sua casa. Quando ele desce, ele já desce penetrado, ele desce como se fosse encantado por Jesus, e aquela luz ilumina dentro da alma de Zaqueu. Ele já fala logo: Senhor, eu, Zaqueu, se eu tiver, eu vou pegar metade dos meus bens e vou dividir para os pobres. E se eu tiver defraudado, se eu tiver roubado, eu vou devolver 4 vezes mais. Então, é uma profunda iluminação, é uma profunda conversão, é um profundo poder de Deus, de Jesus, dentro da vida humana. É uma profunda riqueza, a verdadeira riqueza que penetra a vida humana. Então há um desprendimento de imediato. E eu digo, quando eu falo dessa passagem, eu me lembro muito bem que eu já comentei isso outras vezes. Quando o ser humano ele é tocado no bolso, né? É porque o coração já foi transformado, porque está havendo realmente uma conversão profunda. Porque pensa na dificuldade das pessoas. Não, eu vou colocar a mão no bolso aqui com generosidade para ajudar a obra de Deus. A obra de Deus em nós, hein? Não é nem a obra de Deus para lá para o século seguinte. Não, para nós. E a gente tem dificuldade de colocar a mão no bolso. E Zaqueu, imediatamente, ele se desprende, fala: não, peraí, metade disso tudo aqui não é meu. Eu vou dar para os pobres, quantos que estão necessitados. E o que eu roubei, o que eu defraudei, será restituído 4 vezes mais. Então, há uma profunda mudança. Mas assim, nós olhamos para as condições desse homem. Nós olhamos para nós como aquelas pessoas. A gente olha para as pessoas, a gente vê o que elas fazem, o que elas falam. Nossa, fulano fez isso, fulano fez aquilo. E olha como, às vezes a gente até se afasta de algumas pessoas por conta daquilo que ela já fez, daquilo que ela já viveu. Mas Jesus não se afasta de ninguém por conta do que ele fez, por conta dos erros, sabe? Parece aquela teologia do puro e do impuro, sabe? Quando os exilados da Babilônia, eles foram embora, levados para a Babilônia, e quando eles voltam, os remanescentes, os que ficaram, eles consideravam impuros porque ficaram. E então eles começaram a expulsar. Então é aquela teologia do puro e do impuro. E isso, infelizmente, contamina o ser humano. Às vezes a gente tem ideias, às vezes a gente tem conceitos que a gente traz que afasta as pessoas. Mas quando a obra de Deus ela acontece em nós, quando a obra de Deus ela se manifesta em nós, é obra divina, é sobrenatural, é espiritual, é da parte de Deus. Quando acontece isso, como aconteceu com Zaqueu, um olhar de Jesus, um toque de Jesus, uma palavra, uma pessoa que é usada na pregação, na oração, um sacerdote da homilia, talvez na Santa Missa, ou numa oração do Santo Terço. Quando acontece a obra de Deus, há uma iluminação, e então, como aconteceu com os filipenses, lá no primeiro capítulo, eles começam eles acolhem primeiramente o Evangelho, eles abraçam a palavra, a doutrina de Jesus. Não, o que Jesus, é isso que eu quero para mim, é isso que eu preciso. Se sentem bem, se sentem entusiasmados, se sentem animados por conta daquela palavra rica, cheia de poder, cheia de sinais, cheia de maravilhas. E eles começam a contribuir.
eles começam a ajudar, a dar um apoio a Paulo, ajudar ele a continuar, a propagar o evangelho. Eles são suporte, eles são ajuda, eles são auxílio, eles são aqueles que estão ali para toda a obra. Não, o apóstolo tem que levar adiante esta obra, porque ela fez algo tremendo em mim. E Paulo tem uma preocupação, ele ora para os filipenses. Eu espero que vocês continuem, porque vocês têm feito um trabalho lindo, o acolhimento do evangelho de vocês, perfeito, o entusiasmo, o auxílio que vocês têm prestado ao reino, a disposição, o desprendimento de vocês tem sido espetacular, fantástico. Então vocês estão indo muito bem, então eu oro para que vocês permaneçam, que vocês continuem, que vocês avancem. Como diz um pouco adiante, Filipenses 3,16, o próprio Paulo diz: não importa o grau a que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. Esta é a diferença da obra de Deus em nós. Há um efeito, há uma manifestação, sim, como aconteceu em Zaqueu. Aqui a palavra não diz uma outra passagem onde não, Zaqueu dividindo os seus bens, Zaqueu indo para a sinagoga, Zaqueu orando, não mostra, mas mostra que ele desce da árvore. Ele desce de onde ele subiu, ele desce de onde ele estava, ele desce da situação, sabe, desce da situação de riqueza, de prepotência, ele desce da situação de desonestidade, ele desce não apenas do sicômoro, da árvore, ele desce de uma condição de escuridão, de trevas, sabe, e hoje o Senhor está dizendo a mim e a você: desce da árvore, desce, você é o Zaqueu, eu sou o Zaqueu, né? O Cleito que está aqui na técnica é o Zaqueu. Você que é mulher, você é a Zaqueia. Os seus filhos pequenos, crianças, são os Zaqueuzinhos aí da vida. Mas todos nós precisamos descer. A nossa vida aqui nessa terra, precisamos descer. Todos os dias descer da árvore, descer e ir aos pés de Jesus. Zaqueu veio aos pés de Jesus. Zaqueu desceu lá daquilo que ele, da posição que ele se encontrava, da situação em que ele se encontrava. Ele desce. Nós vamos descendo até chegar aos pés do Senhor. E isso nós devemos fazer a vida inteira. A nossa vida toda, nós vamos descer até Jesus. E descer toda a vida, todos os dias. Por quê? Porque como Paulo está preocupado, é a preocupação de Jesus, de não perder ninguém, de nós sermos propagadores, de deixar essa obra acontecer, a ponto de a gente se sentir incomodado e falar: não, tudo que eu estou sentindo e vivendo da parte de Cristo, eu tenho que ajudar, eu tenho que partilhar, eu tenho que levar a outros irmãos e irmãs, a famílias, aos jovens, às crianças, aos idosos. Eu tenho que testemunhar que Jesus é o Senhor, que o Evangelho é a verdade, que o Evangelho é a vida, que Jesus está presente no meio de nós, que Ele venceu realmente a morte, que Ele é um Deus de poder. Então desce de onde você estiver, aquilo que se distanciou, que fez você se distanciar de Jesus, se foi o dinheiro, se foi a sua profissão, não é que você vai parar de trabalhar, mas olha, lembre-se que Jesus tem que ter um lugar na sua história, Jesus tem que ter um lugar na tua vida. O Senhor espera e fala para você hoje: desce depressa, é para você descer logo, desça logo para estar com Ele, Ele quer você com Ele, porque Ele vai entrar, como entrou na casa de Zaqueu. Ele vai entrar em sua casa, Ele vai entrar em sua vida e vai fazer coisas lindas. Ele vai estar lá com você. Jesus vai te trazer segurança, porque quando Jesus está presente, nenhum demônio, nem os infernos, nenhum inimigo, eles não se aproximam, eles não conseguem, porque você está ao lado do Todo-Poderoso, você está aos pés do Todo-Poderoso, a sua família está aos pés do Todo-Poderoso. Esta obra dele é fantástica, é maravilhosa, e ela deve permanecer, ela deve continuar. Por isso, todo santo dia, desça aos pés, desce da árvore, Zaqueuzinho, Zaqueuzinha, desce. Nós vamos sempre descer das nossas falhas, das nossas fugas, das nossas fraquezas, e descer aos pés de Jesus. Vai iluminar nossa vida. Eu me lembro de um colega de trabalho que, há anos atrás,
ele não ia para a igreja, se dizia católico, mas não ia. E nós fomos fazer um retiro, eu convidei ele para participar. Falei assim, vamos participar de um retiro de fim de semana? Vai ser bom, vai ser um retiro espiritual, vai trazer coisa boa para sua vida, né? Mas aquele jovem, ele estava no mundo de pecado, no mundo de escuridão. E ele aceitou. Eu dei uma ficha para ele, preencheu, aceitou. Só que chegou no dia, o retiro começava no sábado de manhã, ele não apareceu. Foi, nossa, e eu rezei para que ele pudesse vir, ele preencheu a ficha certinho, tudo certinho. Mas quando foi um dado momento, já na manhã, aí, acho que 9h30, 10 horas da manhã, ele chegou. De short, camiseta cavada, tal, né, no retiro. Não era o estilo de um retiro que a gente está acostumado, mas, enfim, ele foi. E Jesus está vendo a ele, não o que ele trazia, a maneira como se vestia, nada disso. Mas ele chegou lá e as pregações, né? Eu lembro que de manhã ainda ele pegou a pregação de Nossa Senhora, falando sobre Maria, sobre o sim de Nossa Senhora, toda a riqueza, todo o serviço que ela prestou e presta à igreja, a Deus. E, enfim, as pregações foram entrando, Jesus foi entrando na vida daquele jovem, a ponto de que, né, no final da noite, aliás, no final do sábado à tarde, começo da noite, a gente estava orando, pedindo o Espírito Santo, pedindo que o Senhor derramasse o seu Espírito ali e realmente mudasse as nossas vidas e penetrasse as nossas almas e todos que estavam ali. E a gente fica assim, né, esperançoso de que a pessoa que você levou, ela tenha realmente um encontro com Deus, né, sei lá, uma trombada, agora ele vai mudar de vida. Porque a gente sabia, né, daquilo que ele estava vivendo. Então, a gente sonha. Aí, tudo bem, não aconteceu nada, ele tudo normal, né? Bom, eu não fiquei, era uma chácara, eu não posei lá. Deu uma chuva naquele sábado à noite, né? No domingo cedo, no outro dia, eu estava cedinho lá. E de manhã, bem cedinho, ele veio me procurar. Esse jovem chegou em mim e disse assim: o que está acontecendo comigo? Eu não dormi essa noite, você vai ter que me explicar. Falei, se eu puder, eu explico, né? E ele disse assim para mim, olha, eu estou numa alegria que eu não me contenho. E começava a dar gargalhada, estava embriagado do Espírito Santo. E ele começava a dar aquela gargalhada toda, aquela felicidade toda, uma coisa que eu nunca vi acontecer com ele, né? E aquele entusiasmo, aquela explosão. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu falei assim, mas só que... que é isso? Eu falei, é o Espírito Santo, irmão. É o Espírito Santo. E assim, passou aquele retiro. E a gente tinha o costume de... por mais ou menos uns 25 anos, em torno de 25 anos, porque eu trabalhei numa empresa aqui em Limeira, e eu saía da empresa, tinha um bosque assim na frente, e eu orava lá, e tinha uma cruz lá. E eu comentei com ele que a gente orava lá, e eu cheguei no local, no dia, na hora do almoço, eu sempre ia lá. Todo dia na hora do almoço. E eu cheguei, ele foi almoçar primeiro que eu. Só que detalhe, quando eu cheguei, ele estava sentado, tinha mais ou menos umas 20 pessoas, 20 homens ao seu redor, ele com a Bíblia na mão e pregando a palavra, e falando de Jesus, e falando. E realmente é uma coisa espetacular. As pessoas estavam ali, alguns até por curiosidade, o que está acontecendo com ele? E eu me lembro assim que ele começou a rezar o rosário, e rezava. Naquela época o rosário não tinha ainda os mistérios da luz, mas ele rezava 3 rosários, não é terço, rosário por dia. E a palavra, ele lia a Bíblia, tudo, né? E eu comecei a ficar meio um pouco preocupado, porque eu passava lá no setor que ele trabalhava, a gente trabalhava na mesma empresa, e chegava no setor, eu via que ele estava naquela explosão, e ele pegava a peça que ele estava fazendo, jogava na esteira assim, erguia os braços para cima, e falava, glória a Deus, aleluia. Eu falei, meu Deus, esse cara tá doido. Só que detalhe, realmente senti a presença do Espírito Santo na vida dele de uma maneira muito forte, que aquilo até contagiava, até eu ficava naquela alegria, naquele entusiasmo, a ponto até de dar risada também, né? E assim, eu estou falando isso porque a obra de Deus em nós é o tema da pregação. Nós falamos de Zaqueu, falamos aqui da preocupação de Paulo, daquilo que ele tem visto acontecer com os filipenses, e a gente viu que realmente era a obra do Espírito Santo na vida desse jovem. E aí,
Esse jovem passou alguns anos na igreja, passou alguns anos caminhando, e depois ele foi se afastando, ele foi se envolvendo com outras situações e acabou não mais indo à igreja. Não sei aonde está hoje, mas ele se afastou, eu me lembro disso, né? E aconteceu realmente algo tremendo na vida dele. Mas eu queria falar de uma outra pessoa que eu conheci, que ia na igreja, que participava do grupo de oração, que ia na missa, mas que também não era de convivência com Deus, que também não estava indo, mas antes não tinha essa fidelidade, esse compromisso, mas que aprendeu. E eu me encontrei com essa pessoa esses dias, ela falou assim, olha, eu quero agradecer você, eu agradeço a vida inteira, e oro por você, porque você me ensinou a rezar o terço. Nem o terço eu não sabia rezar, ela disse para mim, e você me ensinou. Eu falei, glória a Deus. E essa pessoa, isso já fazem quase 30 anos, né? Você vê que eu já não sou tão novinho, né? E essa pessoa, ela é uma pessoa de oração. Ela é uma pessoa ela é ministra da Eucaristia. Ela serve dentro da igreja. Ela está ali fiel. Ela está ali a todo tempo. Por que eu estou falando de duas situações? Aconteceu uma explosão, algo tão maravilhoso que é a obra de Deus. Mas a preocupação de Paulo é você continuar. É você prosseguir. Paulo está falando isso talvez na carta de Filipenses inteira, que é prosseguir decididamente, como diz no capítulo 3, de continuar, de dar prosseguimento, de que a obra de Deus ela vai acontecer em nós durante a nossa vida toda. Mas eu tenho que ser esse solo fértil. Eu tenho que ser esse que sobe, esse que desce da árvore todos os dias, que vai aos pés do Senhor, para que aquilo que é o projeto dele aconteça. E não tem coisa mais maravilhosa do que isso que o Cleiton está fazendo aqui no Vibe Cristo, toda semana. Isso que a Rádio Magnífica presta, né, da propagação do Evangelho. A igreja faz, os grupos de oração, os leigos, os sacerdotes, os diáconos, como o diácono Ricardo Isaac, e tantas pessoas fazem. Isso faz você continuar, permitir a obra de Deus acontecer, fecundar o coração, deixar a terra pronta, fértil, para o Espírito de Deus agir. Então a obra de Deus em nós, ela tem um início sim, tem talvez uma explosão sim, tem talvez aquele entusiasmo, aquele primeiro amor, mas ela tem que continuar, isso depende do nosso sim. A Virgem Maria disse sim, a Nossa Senhora disse sim, ela disse sim ali quando o anjo anuncia. Ela dá seu sim, quando ela tem que fugir para o Egito, para que o Herodes não mate Jesus. Ela dá o seu sim quando ela sai procurando Jesus no meio das pessoas quando estão voltando para Belém. Ela tem que dar o seu sim para voltar para Belém, ela tem que dar o seu sim para fazer o recenseamento, ela tem que dar o sim dela. E o sim vai indo, cuidando de Jesus, até chegar ao Calvário, até as últimas consequências, até a espada de dor transpassar seu coração. Ela dá o seu sim. Ela permite esta obra de Deus em nós, na vida dela. Então, a exemplo de Nossa Senhora, nós devemos fazer a mesma coisa. Dar o nosso sim. Descer sempre. Descer sempre, sempre, sempre. Continuar descendo. Para estar sendo trabalhado por Jesus. Para estar sendo iluminado pelo olhar de Jesus. Recebido. Porque o Senhor não está olhando para a sua e para a minha fraqueza. Ele quer procurar e salvar o que está perdido. Como ele diz, eu vou procurar e salvar o que está perdido. E quando ele entra em cena, a vida é mudada. Deixe Jesus entrar em cena todos os dias. Que eu também não perca, que o Cleiton não perca essa graça de estarmos sempre descendo. Sempre se aproximando aos pés de Jesus e deixar ele entrar na nossa casa. Deixar ele entrar com sua salvação dentro de nossos lares, dentro do nosso coração, dentro da nossa história, dentro dos nossos projetos. Quando eu preparava essa pregação, me veio no coração algo que, assim, bem pertinente. Nós estamos em setembro, daqui uns dias é Natal, né, Cleiton? Tá chegando aí. E depois é Ano Novo. Então, 3 meses. 3 meses. Aí, ó, tá rapidinho. E a gente
não é assim, não, esse ano aqui eu vou emagrecer, esse ano aqui eu vou fazer regime, vou para academia, esse ano eu vou comprar tal coisa, vou ganhar dinheiro, trocar de carro, vou fazer isso, fazer aquilo. São planos, são projetos nossos, são sonhos, e que nós devemos sonhar sim. Deus quer isso, sabe? Mas algo que eu quero dizer bem claramente, que ficou no meu coração, é que nossos planos não podem estar atrapalhando os planos de Deus. A prioridade é o plano de Deus, o plano de Jesus na nossa vida. Se qualquer plano nosso, seja o que for, academia, é bom, necessário, comer saudavelmente, se alimentar certo, ótimo, faça isso. Trabalhar, conseguir conquistar as coisas, maravilha. Mas nada disso ou de outra qualquer atividade pode nos afastar. Pode ser um plano que se sobressaia, que vá impedir o plano de Deus em nossa vida. Impedir o plano de Jesus em nossa história. Então, prioridade é o plano dele. Eu tive a oportunidade de ter promoção no meu trabalho, de passar de ganhar um salário 5 vezes mais do que eu ganhava. Mas só que eu não poderia mais estar na igreja, porque o horário que eu teria que fazer, eu não poderia servir a Deus. Porém, eu cheguei no meu supervisor e disse para ele assim: olha, eu sinto muito. Eu sei que isso... Ele ficou assim, não acredito que você está fazendo isso. Eu tinha passado nos testes, no treinamento, estava começando já a fazer. Ele falou: não, eu não vou por esse motivo. Eu sirvo a Deus, eu quero continuar. E eu sei que eu vou pagar um preço. Eu sei que eu poderia... Eu me lembro que quem ocupou a vaga conseguiu comprar mais do que um imóvel. A pessoa tinha casa alugada, carro do ano, mas não é carro popular não, carro bom, né? Carro chique lá, tal. Isso tudo não muda para mim. Só que eu quero dizer uma coisa: tudo isso que eu deixei valeu a pena, porque Deus ele honrou a minha vida. Nunca faltou nada. Nunca faltou nada. Então, assim, esse plano poderia atrapalhar o plano de Deus. Então eu preferi o plano de Deus na minha história, na minha vida. Foi um testemunho que deve me iluminar, porque outros planos poderão vir durante a minha caminhada terrena, e eu tenho que ter o cuidado para não perder, não deixar, impedir ser uma barreira para esta obra de Deus em nós. E nós queremos orar nesse sentido. Orar, se você está na sua casa aí, quer orar conosco, ore, feche seus olhos se você puder, né? Não vai fechar os olhos quem está dirigindo não, pelo amor de Deus, está dirigindo, né? Ore com os olhos abertos. Mas se você não quiser orar, ouça a oração. Deus ele está aqui conosco. E nós colocamos as nossas vidas nas mãos do Senhor. Senhor, nesta noite nós queremos seguir o exemplo de Zaqueu e descer até os teus pés. Senhor, nós não queremos apenas avistar de longe, em cima de uma árvore. Não, nós queremos, Senhor, nos aproximar. Então, eu coloco a minha vida, do Cleiton, toda a Rádio Magnífica, a diretoria, os que que trabalham aqui nos programas, todos que trabalham aqui, e todos os ouvintes, todas as pessoas que estão participando pelas redes sociais, Senhor, que todos nós queremos nos colocar aos teus pés, descer da árvore e aqui nos teus pés, receber do Senhor o abraço, receber a sua presença dentro de nossa vida, Senhor. Entra, Jesus, com a tua providência, porque o Senhor sabe o que mais nós necessitamos. Senhor, quantos que estão hoje talvez estacionados, talvez a obra tem estado paralisada. Há uma paralisia na obra de Deus dentro das vidas. Você que tem desanimado, que não tem conseguido orar, não tem conseguido buscar a presença de Deus, se você puder, se coloque de joelhos, agora ou na hora que você preferir, mas se coloque de joelhos, isto é descer. Se colocar no seu quarto com o terço na mão, com a Bíblia, buscar a palavra, buscar a liturgia, buscar a presença de Jesus, buscar a Eucaristia na Santa Missa, o sacramento da confissão. Senhor, nós pedimos que a tua graça se derrame na vida dos que estão hoje distanciados, paralisados. Tira as paralisias, Jesus.
especialmente as paralisias emocionais, espirituais, tudo aquilo que foi sendo, Senhor, bloqueio, tudo aquilo que ficou, Senhor, como trauma. Algumas pessoas, o Senhor colocava no meu coração, algumas pessoas que estão ouvindo, que estão participando, você está bloqueado. A obra de Deus tem sido bloqueada na sua vida por conta do seu padre, do seu sacerdote. Você acha que ele está errado em tal situação. Alguns chateados se afastaram da igreja por conta de irmãos de caminhada que falharam, sim, mas o Senhor está falando para você: desce depressa, se volte e seja essa pessoa que aceite a minha presença, a minha luz, o meu olhar dentro da sua história, da sua vida. Senhor, nós pedimos, Senhor, que tudo aquilo que se tornou obstáculo, que se tornou objeção, que se tornou impedimento para nós te seguirmos de uma maneira livre, espontânea e, claro, de uma maneira intensa, Senhor, tem de misericórdia. Clamamos a tua presença, o teu sangue, o teu poder a nos libertar, a tirar, Senhor, cada um de nós. Olhai, Senhor, para os que estão hoje em lágrimas, os que estão hoje talvez tentados ao suicídio. Você que tem sido tentada ao suicídio, o Senhor te chama aos teus pés, Ele quer te dar vida, o Senhor ama você, Ele quer te dar luz, Ele quer entrar na tua vida e salvar você, dar prazer de você viver e propagar o Evangelho, testemunhar Jesus. Entra, Senhor, nessa pessoa que está hoje tentada ao suicídio. Entra, Senhor, nesta vida, neste lar, nesta casa, dos que estão na depressão. Tem de misericórdia dos que estão hoje, Senhor, perdidos, que estão hoje machucados nos seus sentimentos. Mas também entra, Senhor, nos que estão hoje sofrendo a dor da enfermidade, os que estão com câncer, os que estão hospitalizados, vão passar por cirurgia, que estão doentes em casa. Dá saúde, restitui, alivia o sofrimento, tem de misericórdia. Nós clamamos, Senhor, que, sobretudo, em qualquer condição que estejam, sejam saudáveis, enfermos, de qualquer maneira, todos nós, desçamos aos teus pés, para sermos livres de todos os nossos apegos, dos nossos vícios. Libertai dos vícios, Senhor. Libertai daquilo que seja impedimento para a tua obra em nossa vida. Todo vício de droga, de alcoolismo, de cigarro, vício de sexo, quantas coisas, assim, vício de internet, vício de redes sociais. Senhor, liberta, Senhor, talvez tenha tomado o nosso lugar, e que possamos descer e sermos livres na tua presença. Abençoa poderosamente a vida de cada um dos seus filhos, de cada uma das suas filhas, de todos que nos acompanham pelas redes sociais ou que ouvem a Rádio Magnífica. Ilumina, abençoa, sustenta e protege. Deus seja louvado por toda essa noite, por esta palavra, por nós podermos estarmos juntos. E eu sou Oswaldir da Missão ID. Nós temos um grupo de oração na comunidade, Santo Antônio, ali próximo ao Varandas, na Avenida Lauro Correia, número 6.715. Nós temos ali toda quinta-feira, a partir das 19h30, um grupo de oração. Se você mora nas proximidades ou não, você é o nosso convidado, você pode estar orando com a gente. Eu tenho certeza que Deus tem capítulos novos na história da sua vida, maravilhosos. Que Deus abençoe, beijo no coração. Nós temos uma música, você pode fechar seus olhos se você puder, ou se sentar, ficar à vontade e deixar essa música que vai tocar agora trazer a mensagem, massagear sua alma, seu coração e fazer a obra de Deus em nós.